Eu sou Dona Helena, tenho 75 anos e vivo aqui, nesta pequena cidade do interior da Bahia, em Antônio Cardoso, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu moro sozinha, numa casinha simples, mas foi aqui que toda a minha história aconteceu em 2010, com meus 60 anos. Se você me perguntar o que eu mais lembro, o que marcou minha vida, eu posso te dizer: a dor de ver tudo o que construí se desmoronar, e a vergonha que ainda me aperta o peito quando lembro do que aconteceu. Às vezes, ainda acho que tudo foi um pesadelo, mas o tempo passa e a gente vai se acostumando com o peso da vida. Hoje, depois de tanto tempo, 15 anos, acho que posso contar tudo o que vivi. E o que eu vivi não é fácil de explicar. A história de um filho que se perdeu nas drogas e o que isso fez com a gente. E mais, o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 60 anos, algo aconteceu que mudou minha vida de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Eu fiquei grávida, mas não de qualquer pessoa. Foi o meu próprio filho, o Rafael, meu único filho, de 28 anos. E eu sei que você deve estar pensando que isso é impossível, mas quando a vida quer te testar, ela faz você acreditar que tudo pode acontecer. Sim, antes de continuar essa história, peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando minha história com todas vocês. E me diz uma coisa, de onde você está assistindo a essa história? Eu quero muito saber até onde minha história vai chegar, porque essa é a primeira vez que estou contando tudo isso. Ninguém nunca soube dessa parte da minha vida. Somente a minha irmã Creuza, que vocês vão conhecer ao longo dessa história. Ah, e me conta também, quantos netos vocês têm? Eu, infelizmente, nunca tive nenhum neto até hoje. Esse é um sonho que eu talvez nunca vá realizar, mas quem sabe, né? Só Deus sabe o que nos reserva. Então, deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo e quantos netos vocês têm. Eu vou adorar saber até onde essa história pode chegar. Quando o médico confirmou minha gravidez, eu achei que ele estava doido. Ele olhou para mim, sério, e disse: Dona Helena, a senhora está grávida. Eu fiquei lá, olhando para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Grávida? Eu? Com 60 anos? Eu pensei que ele tinha batido a cabeça. Como é que uma mulher da minha idade poderia estar grávida? Não era possível. Eu olhei para ele com os olhos arregalados e perguntei de novo, achando que ele tinha se confundido. Como, doutor? Eu já passei da idade, como isso pode acontecer? Ele insistiu. Disse que não tinha erro, mas eu não conseguia entender. Na minha cabeça, aquilo era um pesadelo. Eu pensei, eu sou uma mulher de 60 anos. Como alguém pode acreditar que eu tô grávida? E de quem? Aí me dei conta de que o pior ainda estava por vir. Eu sabia muito bem quem era o pai, o meu filho, o Rafael, meu único filho, a minha razão de viver. Ele que estava se perdendo nas drogas. Não podia ser. Era tudo tão confuso, tão errado, que eu só queria sair dali e esquecer. Só que eu sabia que naquela hora o mundo já tinha virado de cabeça para baixo e não tinha mais como voltar atrás. Eu não sabia o que fazer com aquilo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que eu não podia deixar ninguém saber. Mas não deu tempo. A cidade inteira logo ficou sabendo. E quando as pessoas começaram a falar, foi como se eu fosse uma peça de teatro, exposta para todo mundo opinar. Cada um tinha uma versão. Cada um inventava uma história diferente. Uns diziam que eu estava tentando encobrir o que aconteceu, que eu estava mentindo sobre o Rafael. Outros juravam que ele nem sabia de nada. E eu, no meio de tudo isso, me sentia cada vez mais sozinha. Era como se ninguém se importasse em saber a verdade, o que realmente tinha acontecido. Eles só queriam falar, julgar, apontar o dedo para mim, e ninguém sabia o que eu tinha vivido, o que eu senti, o quanto doía ver meu próprio filho se perder nas drogas e eu não conseguir fazer nada. Não tinha ninguém ali para me ajudar, e ao invés de compreensão, eu só via olhares de desprezo. Cada vez que eu saía na rua, sentia os sussurros, os olhares. O povo, que um dia me respeitou, agora só me olhava como se eu fosse culpada de algo, e eu não sabia mais como explicar.
Mas ninguém queria saber de explicação, porque para eles a história já estava pronta. A dor de ser julgada sem ninguém entender, essa foi a pior parte. Eu fiquei com aquele segredo guardado dentro de mim por anos. Ninguém mesmo soube quem era o pai. Todo mundo perguntava, todo mundo especulava, mas eu nunca pude falar a verdade. Como eu ia dizer? Como eu ia contar para todo mundo que o pai do meu filho era o próprio Rafael? Como eu ia olhar nos olhos das pessoas e dizer aquilo? Não tinha coragem. Eu sabia que se eu falasse, a cidade inteira ia me condenar ainda mais. Eu ia ser destruída. Não só eu, mas o Rafael também. Eu não sabia o que seria dele, com tudo o que já estava passando, com o vício destruindo ele. E como explicar? Não tinha explicação. Não tinha palavras para justificar o injustificável. Então, eu guardei para mim o segredo mais doloroso da minha vida. E o pior de tudo era que, enquanto todo mundo estava ocupado julgando, ninguém sabia do meu sofrimento. Ninguém sabia da dor de ser mãe e ver o filho se perder, e pior, de ver o filho sendo o motivo de uma vergonha que eu não poderia dividir com ninguém. Eu olhava para o Rafael e sabia o que ele estava passando, mas também sabia que ele não tinha nem ideia do que estava acontecendo comigo. Eu carregava aquilo sozinha, e foi assim por muito tempo. Era uma segunda-feira de março. Eu estava sentada no meu sofá, consertando um vestido meu, daqueles que eu sempre usava para ir à missa de domingo. Era meu momento de paz, mas naquela tarde, tudo virou de cabeça para baixo. Eu estava ali, calma, costurando, quando meu filho Rafael chegou em casa, já perdido. Eu sabia que algo estava errado, pelo jeito que ele entrou. Ele estava louco, virando os olhos, e a cada passo parecia que queria quebrar tudo dentro de casa. O corpo tremendo, o olhar perdido. E então ele começou a falar, e nada fazia sentido. Ele gritava, dizendo que não conseguia arrumar namorada nenhuma, que mulher nenhuma queria ele. Falava tão alto, tão desesperado, como se o mundo tivesse virado contra ele. Eu sou um lixo, mãe. Ninguém gosta de mim. Nenhuma mulher me quer, ele dizia. E eu podia ver nos olhos dele que aquilo não era ele falando. Não era o Rafael que eu conhecia. Era o efeito da droga, eu sabia disso. Ele estava alucinado. O pó, aquele desgraçado pó branco, a cocaína que havia dominado a vida dele. Ele, que sempre foi um homem bonito, cheio de vida, de sonhos, agora estava ali, completamente fora de si. E tudo o que ele falava, as coisas que dizia sobre si mesmo, eram só alucinações. Mas eu sabia que, por trás de tudo aquilo, havia o meu filho, o Rafael que eu amava, se perdendo aos poucos. E aquilo me destruía por dentro. Eu tentei abraçar o Rafael, tentei acalmá-lo, mas ele estava tão agitado que mal conseguia me tocar. O corpo dele tremia, e os olhos pareciam descontrolados, olhando para mim de um jeito que me deu um arrepio na espinha. Ele estava tão fora de si, tão alucinado. Eu comecei a sentir um medo que nunca tinha sentido antes. Ele começou a falar, mas as palavras não faziam sentido. Mãe, você pode me ajudar. Me ajuda, por favor. Ele repetia isso desesperado. Eu, sem saber o que fazer, falei: Claro, filho, eu vou te ajudar. Você é meu filho, eu sempre vou te ajudar. Eu pensei que ele estava pedindo por ajuda para algo simples, como ir a um centro de tratamento ou talvez até arrumar uma namorada. Eu estava tão desesperada para ajudá-lo que minha mente buscava qualquer solução. Mas, enquanto ele falava, eu percebia algo estranho nos olhos dele. Algo que não fazia parte do Rafael que eu conhecia. E, de repente, ele se aproximou de mim de uma maneira que eu não conseguia entender, tentando me segurar com uma força que parecia não ser dele. Eu, sem saber o que fazer, tentei me afastar, perguntando: O que você está fazendo, Rafael? O que está acontecendo com você? Ele não respondia. Estava perdido em um estado que eu não podia controlar. Eu sabia que ele estava sob o efeito da droga, mas a dor de vê-lo assim, tão distante de mim, me rasgava por dentro.
Ele me segurou pelo braço, mas eu me soltei e corri para o meu quarto e tranquei a porta. Mas ele estava transformado. Começou a gritar batendo na porta, dizendo que era para abrir a porta, que só queria conversar como filho. Abre só, quero conversar com a senhora. A senhora vai me ajudar a matar meu sofrimento, mãe, dizia ele. Ele começou da futa, pé na fechadura, até que arrombou a porta e conseguiu entrar no quarto. Para Rafael com isso, pelo amor de Deus, eu sou sua mãe, o que você quer comigo? Foi naquele momento que foi o pior dia da minha vida. Ele começou a me segurar com força e começou a me abusar descendo minha roupa. E começou a... Meu Deus, como essas cenas que passam na minha cabeça até hoje me dói. Desculpa, minha querida, é muito forte para lembrar desse dia. Mas vocês imaginam o que ele fez. Eu fiquei tão enojada por aquele dia, tão perdida nas minhas próprias lágrimas e no horror do que aconteceu, que nem consigo expressar o que senti. Como é que algo assim pôde acontecer? Como um filho pôde fazer isso com a mãe? Eu sempre me perguntei, e ainda me pergunto. Foi um pecado tão grande, algo que não se pode apagar e que nunca vai sair de mim. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro daquele dia e um nó se forma na minha garganta. Um nó de vergonha, de arrependimento. Eu sei que Deus sabe de tudo, Ele viu tudo. Eu sei que Ele não me condena, mas eu me condeno. Eu fico aqui pedindo perdão todos os dias. Eu rezo, me ajoelho e peço a Ele, com todo o meu coração, que me perdoe, que me ajude a carregar essa dor. Porque Deus sabe, não foi isso que eu queria. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Não foi a minha vontade. E mesmo assim, eu sei que tenho que conviver com isso. E todos os dias, cada oração, cada lágrima é um pedido de perdão, porque de alguma forma foi um pecado que não tem explicação. Mas no fundo, eu sei que Deus entende. Ele sabe quem eu sou, e Ele sabe que eu nunca desejaria aquilo. Nunca. Esses 9 meses foram os mais difíceis da minha vida. Cada dia, cada hora, eu olhava para minha barriga, sentia o peso do que estava acontecendo dentro de mim, e o medo tomava conta de mim. A cada movimento, a cada dor, eu me perguntava: será que vou sobreviver a isso? Será que vou ver o fim dessa história? O médico foi claro, me disse que, com a minha idade, uma gravidez era um risco imenso. Ele me olhou nos olhos e disse que a gravidez poderia ser fatal. Não só por conta da minha idade, mas porque meu corpo não estava preparado para algo tão fora do comum. Ele me avisou que minha vida estava em risco e que eu deveria pensar no que fazer. Mas naquele momento, não havia mais volta. Eu já estava grávida. E o que mais eu poderia fazer se não seguir adiante? Mas o medo... o medo me consumia todos os dias. O médico começou a ficar curioso, querendo saber quem era o pai. Mas eu disfarçava dizendo que ele não morava na cidade. Eu orava. Todos os dias, ajoelhada no chão, com a barriga grande e dolorida, eu pedia a Deus que me desse forças, que me permitisse ver o fim disso tudo, que Ele cuidasse de mim. Eu não sabia se ia acordar no dia seguinte. Não sabia o que o futuro me reservava. Chorava, com o coração apertado, pensando no que poderia acontecer comigo e nas consequências dessa tragédia. Rafael, meu filho. Ele ficava em silêncio. Nos primeiros meses, tentava me evitar, e eu sentia isso. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Como explicar? Como falar sobre algo tão impossível de se entender? Ele sabia que o filho era dele, mas nunca tocou no assunto. Eu sentia o peso do seu olhar sobre mim, mas ele se afastava, preferia não conversar. Ele não falava sobre o assunto, mas eu sabia que estava preocupado, com medo também, igual a mim. Não tínhamos mais as conversas que antes tínhamos, nem o carinho, nem a proximidade. Ele ficava quieto, olhando para mim com um olhar que dizia mais do que as palavras poderiam dizer. Ele sabia, ele sentia a mesma dor que eu, mas ele não podia falar. E eu não sabia o que dizer, eu também não sabia como encarar aquilo tudo. Ele se perdeu em seus próprios pensamentos, eu me perdi nos meus. A casa, antes cheia de vida,
agora estava silenciosa, como se o peso daquela gravidez tivesse tirado a alegria de tudo. Era uma sexta-feira, um dia como qualquer outro, ou pelo menos era para ser. Eu saí cedo de casa, com a barriga grande e pesada, para fazer os exames. Aquele dia era importante. Eu tinha que saber como estava a minha saúde, porque com a minha idade, qualquer coisa podia dar errado. O médico me dizia o tempo todo que eu precisava me cuidar mais, que não poderia deixar de fazer os exames, que eu tinha que estar forte para enfrentar o que viesse. Então, saí para o ultrassom do menino e fiz o que precisava ser feito, esperando que tudo estivesse bem, mas ao mesmo tempo, com aquele aperto no peito, aquele medo constante de não saber o que o futuro me reservaria. Quando voltei para casa, percebi logo que algo estava errado. A porta estava trancada e a chave estava virada do lado de dentro. Comecei a chamar pelo Rafael, mas não ouvia nada. Gritei o nome dele, fui pelo fundo da casa, batendo nas portas e chamando, mas tudo estava em silêncio. O tipo de silêncio que fazia o meu coração acelerar de medo, porque eu sabia que não era normal. Já não sabia mais o que fazer e minha cabeça começava a se encher de pensamentos terríveis. Então, não teve jeito. Eu tive que arrombar a porta dos fundos, peguei uma barra de ferro velho que tinha no quintal. A fechadura estava fraca, já toda enfraquecida pelos anos. A porta já estava fraca, por ter dado cupim, mas mesmo assim, não sei como consegui forças para fazer aquilo, com a barriga grande, mal me movendo direito. Quando entrei, a casa estava apagada, escura, e o silêncio só aumentava. Eu chamei por ele, mas ninguém respondeu. A casa estava trancada por dentro, e isso me dava uma sensação estranha, uma sensação de que algo não estava certo. Quando cheguei até o quarto dele, a porta estava trancada também. Meu coração começou a bater mais forte, uma sensação de que alguma coisa grave tinha acontecido. Gritei o nome dele mais uma vez e, sem pensar, arranquei a porta. Quando finalmente entrei, me deparei com uma cena que me fez congelar. Rafael estava ali, no quarto, com uma corda amarrada no telhado. Ele havia se enforcado. Eu quase desmaiei naquele momento. A dor foi tanta que eu senti falta de ar. As lágrimas começaram a cair sem parar e meu corpo todo tremia. Eu saí correndo para beber água, tentando me acalmar, mas nada parecia aliviar a dor que eu estava sentindo. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A tristeza foi tamanha que, por um momento, pensei que não teria forças para continuar. Como eu poderia suportar isso? Como eu podia olhar para o meu filho ali, sem vida, e pensar que tudo o que eu fiz foi em vão? Eu me sentei no chão, chorando, e a dor era tão forte que dava vontade de desaparecer junto com ele, de ir embora e acabar com tudo. Mas, naquele momento, algo dentro de mim, mesmo com a dor mais profunda que eu já senti, me fez lembrar que eu tinha que seguir em frente, que eu precisava me levantar, por mais difícil que fosse. O luto tomou conta de mim, mas a minha vida, de alguma forma, continuou, porque é isso que a gente faz quando perde alguém, quando a dor é maior que qualquer coisa. A gente continua, mesmo sem saber como. Parece que eram as orações que eu fazia que me fez ser forte naquele momento e não fazer uma besteira com minha própria vida. Deus sussurrou nos meus ouvidos para eu superar aquilo. Quando me dei conta do que tinha acontecido, não sabia como agir. O mundo parecia ter parado, mas as coisas não param de acontecer, e eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Eu estava ali, no quarto de Rafael, olhando para ele, mas algo dentro de mim ainda não queria acreditar que ele se foi. O desespero tomou conta de mim, mas não tinha tempo a perder. Eu sabia que precisava chamar a polícia, que precisava chamar a ambulância. Eu não podia ficar ali sozinha, com aquele peso, sem fazer o que precisava ser feito. Com mãos trêmulas, peguei o telefone e liguei. Eu ainda me lembro da voz do operador me perguntando o que estava acontecendo. Eu mal conseguia falar, mas eu disse: Meu filho se matou. Ele está no quarto. Por favor, venham."
Eu quase não conseguia respirar. As palavras pareciam difíceis de sair da minha boca. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu não devia ter deixado ele se perder tanto, que eu poderia ter feito mais, mas não adiantava pensar nisso agora. Eu estava sozinha, e só restava me apegar à realidade do que estava acontecendo. Eles chegaram rapidamente, a polícia e a ambulância. Os policiais começaram a me fazer várias perguntas, me olhando de maneira como se não entendesse nada, com a cara assustada, olhando para minha barriga grande, focado mais em minha barriga do que em meu filho enforcado. Deve ter ficado surpreso por ver uma senhora naquele aspecto de velha, grávida com aquele barrigão. Mas eu não podia deixar de olhar para Rafael, ali, imóvel. Aquela cena foi como um pesadelo que eu não conseguia acordar. A dor, a culpa, a tristeza, uma mistura de sentimentos que parecia não ter fim. Eles tentaram, mas já era tarde demais. O corpo de Rafael foi retirado dali, e eu fiquei ali, com a casa em silêncio, sem saber o que fazer com tanta dor. O vazio era imenso. Só eu e ele morávamos naquela casa. O pai dele, meu marido, já havia falecido de câncer no pulmão. Ele tinha sido um homem forte, mas o cigarro, o maldito cigarro, fumava uma cartela por dia e eu nunca consegui fazê-lo parar. Um cigarro atrás do outro. Dizia que não ia fazer mal, mas no final o câncer levou ele embora, pouco antes de Rafael começar a se perder. Eu ficava pensando, se ele estivesse aqui agora, será que tudo teria sido diferente? Mas ele já se foi, e eu, sozinha, agora tinha que lidar com a dor de perder o filho também. A casa que antes era cheia de vida, agora estava vazia, fria e cheia de uma dor que ninguém poderia imaginar. Eu passei o resto do dia em silêncio, sentada, com a cabeça cheia de pensamentos e de lembranças de tempos melhores. O que eu faria agora? Como viveria com essa dor? Não sabia. Só sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Naquele dia, o céu parecia refletir minha dor. O sepultamento de Rafael, meu único filho, parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eu saí de casa, mas cada passo até o cemitério era um fardo pesado demais para carregar. E eu, com a barriga grande de gravidez, aos 60 anos, sentia os olhares das pessoas em mim. Cada passo que eu dava, cada movimento, parecia que todos ao meu redor estavam mais focados em mim do que no que realmente importava naquele momento. O sepultamento do meu filho. Eu sentia os olhares. Ouvia até uns cochichos de uma vizinha que tinha ido ao enterro comentando quem será que era o pai. As pessoas olhavam para minha barriga com uma mistura de curiosidade, choque e julgamento. O que mais me incomodava era que eu sabia o que estavam pensando. Como uma mulher de 60 anos poderia estar grávida? Como uma mãe que acabara de perder o filho estava ali com um filho dentro da barriga? Eles não falavam, mas os olhares diziam tudo. Mas naquele momento eu não conseguia me importar com nada disso. Nada poderia doer mais do que a perda do meu filho, e eu não tinha mais espaço para me preocupar com o que as pessoas pensavam. Eu estava ali, no cemitério, com meu filho enterrado, e a dor era imensa. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, como se eu estivesse sendo sepultada junto com ele. Eu não sabia como continuar depois disso. Não sabia como seguir em frente com uma dor tão profunda. E, apesar de tudo, havia algo mais que me atormentava. A preocupação de que, talvez, a próxima a ir embora fosse eu. O médico havia me alertado várias vezes que minha gravidez estava em risco, que com a minha idade era uma situação extremamente delicada. Ele dizia que minha gravidez estava entre a vida e a morte, e isso me deixava aterrorizada. 1 mês se passou desde aquele dia, e mesmo com o tempo, a dor não diminuía. A vida parecia parada, como se eu tivesse sido puxada para um vazio do qual não conseguiria mais sair. Eu me sentia cada vez mais sozinha, e o peso daquela casa vazia, que antes fora cheia de vida e risos, me sufocava. Meu filho se foi, e eu, a cada dia, acordava sem saber se conseguiria aguentar mais um dia daquela dor profunda. Foi então que decidi ligar para minha irmã.
Eu sabia que ela morava em uma cidade próxima e que, apesar de tudo, ela era a única que poderia me entender, que não me julgaria. Eu tinha 3 irmãs, mas só uma delas, a Cleusa, parecia ainda se importar de verdade. As outras, desde que souberam da minha gravidez, me olhavam com olhos diferentes, como se eu fosse um peso, como se fosse culpa minha. Quando me descobri grávida aos 60 anos, as palavras de julgamento estavam em cada olhar, em cada conversa que acontecia nas costas. Cleusa, por outro lado, sempre foi a mais compreensiva. Ela nunca me fez perguntas, nunca me olhou com reprovação. Só ela, apenas ela, me ofereceu um ombro sem julgamentos. Liguei para ela e disse que precisava de ajuda, que não estava mais aguentando. Ela, sem hesitar, disse que viria o mais rápido possível. Quando ela chegou, eu estava com o coração pesado, mais uma vez sem saber o que fazer. A casa estava silenciosa e o ambiente parecia sufocar. Cleusa me abraçou forte e eu, sem forças, comecei a chorar. Sentia que não podia mais carregar aquele peso sozinha. A gravidez, a dor pela perda do meu filho, tudo estava me esmagando. Ela me ouviu, me deixou desabafar e então, com um suspiro profundo, decidi contar a verdade. Não podia mais guardar aquilo, nem mais um dia. Cleusa, eu preciso te contar a verdade. O filho que eu estou esperando é do Rafael. Ele foi o responsável por isso. Eu mal consegui dizer aquelas palavras. O peso da revelação me deixou quase sem fôlego e minha irmã ficou em silêncio. Eu não conseguia olhar para ela e ela não dizia nada. Não sabia o que ela estava pensando. Mas a tensão no ar era insuportável. Eu sabia que ela não estava esperando por essa verdade. Como poderia? Como alguém poderia esperar o impossível, a dor de uma mãe sendo carregada pela própria carne, pelo próprio filho? Cleusa olhou para mim e eu vi seus olhos se encherem de lágrimas. Ela não conseguia processar aquilo, mas não me culpava. Ela simplesmente ficou ali, em silêncio, com o olhar vazio, e me abraçou mais uma vez. Eu não sei o que dizer, ela falou com a voz embargada. Isso é algo que ninguém jamais deveria passar. Eu sabia que ela estava em choque, e eu não esperava que ela tivesse todas as respostas ou até palavras para me consolar. Mas ela estava ali. Ela me acolheu, me escutou e não me julgou. Ela me deu o que eu mais precisava naquele momento: compreensão e apoio. Eu sabia que o caminho à frente seria muito difícil. Eu ainda tinha muito pela frente, mas naquele momento, ao menos, eu não estava mais sozinha. Cleusa me deu o consolo que eu precisava e, mais importante, ela não me abandonou, não me deixou na escuridão. A verdade estava fora de mim agora e, de alguma forma, eu me sentia um pouco mais leve, mas o peso da dor ainda era imenso. Os 9 meses chegaram. Eu mal podia acreditar que já havia passado tanto tempo. Minha barriga estava gigante, toda esticada, e a cada movimento eu sentia o peso, a pressão, a dor. O medo nunca me deixou, sempre ali, constante, como uma sombra que eu não conseguia afastar. A cada dia eu acordava pensando que poderia ser o meu último, que a dor de perder meu filho Rafael poderia me levar junto com ele. O médico já havia me alertado. A gravidez estava entre a vida e a morte. Com a minha idade não havia garantias. Eu sentia a ansiedade apertando o meu peito. O que aconteceria comigo? Eu poderia realmente sobreviver a isso? Ou talvez seria eu a próxima a não suportar essa dor e essa perda? Eu passava os dias em silêncio, sentada na minha cadeira de balanço, mexendo nas lembranças e orando baixinho. Às vezes, a casa ficava tão quieta que dava para ouvir o barulho do vento lá fora, e era nesse silêncio que eu mais sentia o vazio. Estava ali, apenas esperando, temendo o que viria. Sabia que aquele momento chegaria, mas o que mais me angustiava era a incerteza do futuro, o medo de não dar certo. O medo de perder esse filho, depois de tudo o que já tinha acontecido, parecia me consumir. Foi em um desses dias, enquanto estava sentada na cadeira, quando de repente uma dor forte atravessou meu corpo. Eu gritei sem querer.
um grito abafado pela surpresa e pela dor. Minha irmã, Cleusa, estava comigo naquele momento. Ela tinha me acompanhado para me dar algum apoio, sabendo que a gravidez já era um risco, que eu não estava bem. Quando ela me ouviu, correu até mim e logo percebeu que a dor era intensa demais. Eu senti uma onda de medo tomar conta de mim. Era como se o pior estivesse prestes a acontecer e o mundo estivesse prestes a desabar novamente. Cleusa, com a calma que ela tinha, me ajudou a me levantar e me levou até o táxi, um daqueles que ficavam ali na linha da Praça Matriz. Eu estava respirando fundo, tentando me acalmar, mas a dor aumentava a cada segundo. Ela me segurava firme, me dizendo que tudo ia ficar bem, mas eu não sabia se poderia acreditar. O medo tomava conta do meu coração. Eu sentia as contrações vindo, cada uma mais forte que a outra, e o pensamento do meu filho Rafael, aquele que eu havia perdido, não saía da minha cabeça. Eu ainda não conseguia compreender tudo o que tinha acontecido, e no fundo ainda me culpava, me perguntava se tinha feito o suficiente por ele. Chegando ao hospital, tudo parecia um borrão. Eu mal conseguia me concentrar em qualquer coisa. Eles me levaram diretamente para o centro de parto. O ambiente estava tenso. Os médicos pareciam mais apreensivos do que o normal. Conversavam entre si, trocando olhares preocupados. Eu podia ouvir fragmentos de suas palavras, algo sobre a dificuldade do parto devido à minha idade, algo sobre o risco envolvido. A cada comentário, meu coração parecia parar um pouco. Eu só queria que passasse, queria que tudo fosse rápido. O medo, a angústia, tudo isso misturava-se no fundo da minha mente, mas o que mais me atormentava era a perda do Rafael. Ele ainda estava ali, na minha mente, sempre presente, e a dor de sua morte parecia ser uma sombra que eu não conseguia afastar. O médico que estava cuidando de mim pediu que eu ficasse calma e tentasse respirar fundo. Ele me dizia para não me desesperar, mas cada respiração parecia mais difícil que a anterior. A dor estava tomando conta de mim, e eu não conseguia pensar em mais nada além de como meu filho havia partido, como ele tinha se perdido. O vazio de sua ausência era imenso, e tudo o que eu queria naquele momento era que ele estivesse ali, para me dar alguma força, algum consolo, mas ele não estava. Eu era só eu, sozinha, tentando dar à luz a um filho que era uma lembrança de um amor que agora era perdido. O médico continuava a me guiar, me pedindo para respirar, dizendo que estava tudo bem, que eu tinha que me concentrar. Mas eu não conseguia. Eu só pensava no vazio que estava dentro de mim, no filho que não estava mais ali, e no medo de não conseguir mais seguir em frente. A vida parecia ser uma sequência interminável de perdas, e eu estava mais uma vez no meio de uma dor sem fim. O que deveria ter sido um momento de esperança, de trazer uma nova vida ao mundo, virou um pesadelo. Enquanto as contrações aumentavam, a dor parecia consumir cada célula do meu corpo, e eu lutava para respirar e manter a calma. Eu tentava focar nas palavras do médico, que me pedia para respirar fundo e não me desesperar. Mas, no fundo, eu sabia que a situação era delicada. Eu sentia meu corpo cada vez mais fraco, como se estivesse perdendo forças. A dor estava insuportável, mas o pior veio quando, de repente, eu senti algo que me fez congelar por dentro. Uma dor ainda mais forte, uma sensação de que algo estava errado. O médico, que antes me falava com calma, passou a se mover mais rapidamente e pude ver a preocupação em seus olhos. Ele disse algo sobre uma hemorragia, mas eu não conseguia entender direito. Só sabia que as coisas estavam tomando um rumo muito pior do que eu imaginava. A placenta começou a se desprender e com ela veio uma hemorragia que parecia não ter fim. O sangue fluía e eu sentia o medo se intensificar dentro de mim. Eu estava perdendo forças a cada minuto. A sensação de desespero tomou conta de mim. Eu sentia que a vida estava escorrendo pelos meus dedos, como se estivesse sendo puxada para um abismo sem fim. Era como se a dor de perder o meu filho Rafael ainda estivesse ali, me cercando, me levando junto com ela. Lágrimas corriam pelo meu rosto,
mas eu não podia fazer nada. O médico começou a agir rápido, mas eu mal tinha forças para me mover ou falar. Eu só conseguia pensar no pior. O medo de que não fosse conseguir aguentar. O medo de que esse fosse o meu fim. O medo de deixar meu filho sem mãe, como Rafael havia ficado sem mim. Os minutos pareceram horas. Eu me entreguei àquela luta pela vida, sem saber se conseguiria vencer. O cansaço, a dor e a hemorragia quase me levaram, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me manteve firme. Eu rezava de alguma forma, sem palavras, mas com o coração implorando para que eu fosse forte o suficiente para passar por tudo isso. Por favor, Deus, me ajude a sobreviver, me dê forças. Eu pensava, sem conseguir falar. O médico, as enfermeiras, tudo ao meu redor parecia se mover em um ritmo frenético. Eu mal podia acompanhá-los, mas sabia que estavam fazendo tudo o que podiam para me salvar. E, por fim, o milagre aconteceu. Depois de momentos que pareceram uma eternidade, o médico anunciou que eu havia sobrevivido à hemorragia, mas que ia precisar de sangue porque estava muito fraca, e foi aí que minha irmã me doou sangue. Eu ainda estava fraca, exausta, mas estava ali. A morte tinha me olhado nos olhos, mas eu havia conseguido resistir. No meio da dor, o som do choro de meu filho foi a primeira coisa que me trouxe de volta à vida. Ele, que havia quase perdido a batalha logo ao nascer, estava ali, chorando com força, saudável. Eu não conseguia acreditar, mas a alegria tomou conta de mim como um alívio imenso. Eu não sabia como expressar o que sentia, mas um sorriso, embora cansado, surgiu em meu rosto. Ele estava bem. Ele havia sobrevivido. Graças a Deus, o bebê estava saudável e eu tinha conseguido superar o momento de perigo. A vida, que tinha sido tão cruel comigo em tantos momentos, agora me dava uma nova chance. Era um pequeno milagre, mas era um milagre. E ali, com aquele choro vindo do meu filho, eu senti uma onda de gratidão invadir meu corpo. Ele estava vivo, ele estava comigo. Eu sabia que a caminhada à frente seria longa. O medo ainda me assombrava, e as cicatrizes da perda de Rafael e de tudo o que passei não iriam desaparecer. Mas naquele momento, eu sentia que tinha uma nova chance para seguir em frente. E por mais difícil que fosse, eu sabia que, agora, eu tinha que viver por ele. Por esse pequeno milagre. Se não fosse o milagre de Deus e o apoio da minha irmã Cleusa, eu não sei como teria conseguido. Foi um dia de extremos, de vida e morte. O médico me olhava com uma expressão de incredulidade, como se ele não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Ele e toda a equipe médica ficaram surpresos, dizendo que nunca haviam visto algo assim, que uma gravidez tão arriscada, com a minha idade, tivesse sido levada até aquele ponto e que eu tivesse conseguido superar uma hemorragia tão grave. "A senhora é muito forte", ele disse, enquanto me olhava com respeito. E, por um momento, eu me perguntei se eu realmente era forte ou se tinha simplesmente sido empurrada pelos ventos da vida, sem escolha, sem opção. Mas, ao ouvir isso, senti que talvez, sim, eu fosse forte. Não por escolha, mas por necessidade. Eu olhei para minha irmã, Cleusa, que não me deixou um segundo, que esteve ao meu lado em todos os momentos mais difíceis, e agradeci a Deus por ela estar ali. Sem ela, eu não teria aguentado. Ela foi minha fortaleza quando o medo me consumia. Foi minha luz no meio da escuridão. E eu sabia que, sem ela, eu teria sucumbido ao peso daquela dor, daquela perda, daquela luta pela vida. Quando o médico me deu os parabéns pela minha força, não consegui responder de imediato. A verdade é que não sabia se tinha sido forte ou se simplesmente tinha sido empurrada pela vida, pela dor e pela necessidade de sobreviver. Quando o bebê foi colocado nos meus braços, eu senti algo que não conseguia explicar. Ele estava ali, saudável, chorando, respirando. Ele era a minha chance de renascimento, o meu milagre. Eu olhava para ele e, por um segundo, pensei em Rafael. Pensava que ele também poderia ter tido uma vida cheia de promessas,
mas as circunstâncias o levaram a um fim trágico. Agora, eu tinha esse filho, esse pequeno milagre, e eu tinha que viver por ele. Agora, me dirijo a você, que está assistindo e ouvindo minha história. Talvez você esteja achando que isso é mentira, algo inventado, mas eu te digo, com toda a sinceridade, que essa história é real. Essa é a minha história. Eu vivi tudo o que contei, e cada dor, cada desafio, cada momento de desesperança e de superação é verdadeiro. Não foi fácil, e ainda não é. Mas eu estou aqui, contando isso para você porque sei que, às vezes, a vida nos desafia de uma maneira que não podemos compreender. Mas mesmo diante das maiores dificuldades, Deus nos dá forças para seguir. Se você já viu algo parecido, se já passou por uma situação difícil, ou se tem algo que gostaria de compartilhar, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua história também. Às vezes, é compartilhando nossas experiências que encontramos a força para seguir em frente. Não importa o que aconteça, sempre haverá algo que nos move, algo que nos faz continuar. E talvez a sua história de superação seja o que alguém precisa ouvir para ter forças também. Quando o bebê nasceu, eu não sabia o que fazer com toda a dor que ainda estava dentro de mim. O sofrimento de perder meu filho Rafael era algo que parecia não ter fim, uma dor que eu carregava no peito, todos os dias, em cada pensamento. E então eu tomei uma decisão que, talvez, muitos considerassem estranha ou até errada, mas foi algo que veio do fundo do meu coração. Eu dei ao meu filho o nome de Rafael. Eu sabia que ele não era o mesmo Rafael que eu havia perdido, mas, de alguma forma, aquela criança trazia uma conexão com o meu filho que se foi. O nome, para mim, significava mais do que um simples registro de nascimento. Era uma forma de manter meu filho presente na minha vida, de preservar a memória dele, de fazer com que ele nunca fosse esquecido, mesmo que ele já não estivesse mais entre nós. Eu sei que pode parecer loucura, que você pode estar me chamando de maluca, mas só eu sei o que passei. Só eu sei a dor que senti ao ver meu filho Rafael enforcado, ali, naquele quarto, tão perdido, tão desesperado. Deus sabe que tudo o que aconteceu não foi por minha escolha, não foi algo que eu desejei. Eu não pedi para que as coisas tomassem esse rumo. Ninguém pode compreender o que é perder um filho dessa maneira. Ninguém pode entender a dor que toma conta de você, o vazio que te engole quando você olha para o lugar onde antes estava a vida e agora há um fim tão trágico e incompreensível. Eu não queria que isso acontecesse, e por mais que tentasse negar, eu sabia que a tragédia que vivi com Rafael nunca sairia de mim. Então, quando eu olhei para o meu novo filho nos meus braços, uma parte de mim sabia que ele carregava algo que jamais poderia ser apagado. Não o substituía, não apagava a dor de Rafael, mas era como se aquele nome fosse uma forma de ligação, um fio invisível que ainda me conectava àquele que perdi. E por mais que as pessoas olhassem para mim e pensassem que eu estava maluca, a verdade é que eu não ligava mais para o que os outros pensavam. Eu só queria que minha dor tivesse algum sentido, que aquele nome fosse uma maneira de dar continuidade à história de Rafael, de honrar a memória dele de alguma forma. Eu sei que você pode me julgar. Você pode pensar que eu não deveria ter feito isso, que deveria ter deixado o passado ir, que deveria ter deixado aquele nome morrer junto com ele. Mas só eu sei o que vivi. Só eu sei o peso dessa saudade infinita. E no fundo, eu sei que se alguém pode me julgar, é o único Deus lá em cima. Ele é o único que conhece o meu coração, que sabe o quanto eu sofri e ainda sofro com tudo o que aconteceu. Eu sei que só Ele pode julgar o que eu fiz e o que eu senti, porque, no final das contas, a única opinião que realmente importa é a dele. Então, quando olhei para aquele bebê, com o nome de Rafael, com os olhos cheios de lágrimas, mas também de amor, eu senti que ele seria uma forma de seguir em frente. Eu não tinha mais o Rafael que perdi, mas eu tinha esse novo Rafael, que apesar de tudo, me dava uma nova chance de viver. E mesmo que a dor de perder o outro ainda estivesse em mim, eu sabia que a vida seguia, e eu precisava continuar.
porque ao final é isso que a vida exige de nós, que mesmo quando tudo parece desmoronar, a gente continue, porque a vida nunca para e o tempo não volta atrás. Os anos passaram, como sempre passam, sem pedir licença, sem se importar com o que sentimos. Quando eu tinha 65 anos, meu filho já estava com 4 anos, crescendo rápido, mais rápido do que eu podia imaginar. Ele era a minha alegria, a minha luz no meio da escuridão que ainda carregava em meu peito. Eu via ele correndo pela casa, cheio de energia, com aquele sorriso encantador. E por um momento, o passado parecia um pouco mais distante. Ele trazia uma energia boa, uma esperança renovada, e mesmo com tudo o que eu tinha vivido, o amor por ele me dava forças para continuar. Mas o tempo também traz perguntas. Quando meu filho fez 9 anos, começou a me perguntar sobre o pai dele. As perguntas vieram aos poucos no começo, mas com o passar do tempo, elas começaram a se intensificar, se tornar mais insistentes. Ele queria saber sobre o pai, como era, onde estava, por que ele não estava ali com a gente. Às vezes ele dizia: "Mãe, por que eu não tenho um pai como todos os meus amigos? Por que ele não está aqui para me ver crescer?" Eu olhava nos olhos dele e aquilo me cortava por dentro. Como eu poderia explicar? Como eu poderia contar a verdade para um menino tão pequeno, tão inocente, que só queria saber quem era seu pai? Como dizer a ele que seu pai, o homem que ele tanto imaginava, já não estava mais vivo? E pior, que a verdade por trás de tudo aquilo era algo que eu jamais queria que ele soubesse? Eu me sentia tão perdida. A cada pergunta que ele me fazia, a dor no meu coração aumentava. A cada olhar curioso que ele lançava para mim, esperando uma resposta, eu me via mais e mais sem saber o que dizer. Eu sabia que a verdade um dia teria que ser contada, mas não sabia como, nem quando. Eu temia que ele ficasse revoltado, que ele não me entendesse, ou pior, que ele me visse de uma maneira que eu não poderia suportar. Era uma luta constante. Eu sabia que ele merecia saber a verdade, mas eu também sabia que aquilo o mudaria para sempre, mudaria a forma como ele me veria. E eu não sabia se eu era forte o suficiente para suportar isso. Eu pensava em Rafael, no meu filho que perdi e no novo filho que eu estava criando. Eu o amava profundamente, mas a verdade era um fardo pesado demais. Foi então que eu comecei a ir à missa de domingo novamente, buscando uma direção, um sinal de Deus. Eu me ajoelhava ali, com o coração apertado, e rezava por forças, por sabedoria, pedindo a Ele que me guiasse, que me mostrasse a melhor forma de lidar com isso. Eu sentia que a resposta não vinha, mas a necessidade de continuar minha vida, de dar ao meu filho o que ele merecia, era algo que me empurrava para frente. O medo de contar a verdade ainda me consumia, mas a fé, a minha fé, era o que me dava algum consolo. Eu sabia que não importa como fosse, Deus estava comigo. Ele sabia de tudo o que passei e sabia que minha dor era real. Acredito que por mais difícil que fosse, Ele me guiaria para fazer o que fosse certo. Eu sabia que não podia mais adiar aquela conversa, mas ao mesmo tempo, o pensamento de ver meu filho sofrendo por algo que eu fiz, por algo que aconteceu há tanto tempo, me consumia. O que mais me apavorava era que eu o perderia de alguma forma, que ele me olhasse com ódio ou incompreensão. Ele era a minha vida agora, e a ideia de perder o amor dele era o maior medo que eu poderia ter. Assim, com o coração cheio de medo, e ao mesmo tempo com uma fé renovada pela oração, eu sabia que o momento de falar a verdade estava chegando. O que eu não sabia era como, nem o que ele diria quando soubesse. Mas eu sabia que precisava confiar em Deus, que Ele me daria as palavras certas, que me daria forças para suportar qualquer reação que ele tivesse. Eu tinha que ser a mãe que ele precisava, a mãe que sempre fiz o melhor para ele, mesmo que a verdade fosse difícil de carregar. Os anos se passaram rapidamente, como sempre fazem quando olhamos para trás. Quando meu filho completou 9 anos, ele já ia para o colégio sozinho.
Eu o via sair pela manhã com a mochilinha nas costas, indo pela rua com aquele sorriso tímido, mas cheio de confiança, como se o mundo fosse dele. Cada passo dele na rua era um reflexo da alegria que ele trazia à minha vida. Eu o via crescer e me perguntava como era possível que, mesmo com tantos obstáculos e dores, ele estivesse ali, saudável, alegre, dando-me forças para seguir em frente. Mas, quando ele tinha 5 ou 6 anos, o mundo ainda parecia cheio de julgamentos e olhares desconfortáveis. Eu lembro das manhãs em que eu o levava para a escola. Ele ficava tão animado, todo vestido com seu uniforme novo, e eu, com a barriga ainda dolorida de tudo o que havia passado, caminhava ao lado dele até a porta do colégio. E foi nessas manhãs, enquanto ele corria para as portas da escola, que eu me encontrava com as outras mães. Elas estavam sempre conversando sobre seus filhos, suas famílias, comentando sobre o que os pais faziam e como os filhos estavam crescendo. Era uma rotina, mas também era um lembrete constante de que a minha vida não era igual à delas. Olhava para meu filho com tanto orgulho, mas também com um certo receio. Quando as mães começavam a elogiar meu filho, diziam como ele era bonito, como ele tinha um sorriso encantador, eu começava a me sentir desconfortável, porque muitas vezes as pessoas comentavam e diziam: "Que neto bonito você tem!" E aquelas palavras me davam um arrepio que me percorria a espinha, me fazendo sentir uma dor que ninguém sabia que eu carregava. Elas achavam que ele era meu neto, que eu era uma avó, e isso, em um primeiro momento, me fazia questionar como as pessoas viam a nossa realidade. Como uma mulher de 60 anos poderia ter um filho tão bonito, tão jovem, tão cheio de vida? Mas, mesmo com esse desconforto, eu sempre falava a verdade. Eu não me escondia. Eu não tinha vergonha do que estava acontecendo. Não, eu não ia mentir para elas. Eu dizia, com a voz firme, que ele não era meu neto, era meu filho. E às vezes elas ficavam tão surpresas que nem sabiam o que responder. Alguns ficavam em choque, outros riam, achando que eu estava brincando. Mas eu não estava brincando. A verdade era muito dura, mas era a minha realidade, e eu não tinha como fugir dela. O tempo foi passando, mas os momentos em que eu estava no mercado, com ele ao meu lado, continuavam a ser um lembrete de que eu não estava vivendo uma vida comum. Eu o via crescer e, às vezes, as pessoas nos viam e começavam a elogiar como ele era bonito. Um dia, na fila do caixa, uma mulher olhou para ele e comentou: "Que neto lindo, você deve ser muito orgulhosa dele." E mais uma vez, aquela dor surgiu. Eu olhei para a mulher e, com um sorriso amargo, disse: "Ele não é meu neto, é meu filho." A mulher ficou sem palavras, olhando para mim com uma expressão de surpresa. "Como é possível?" ela perguntou, visivelmente chocada. E naquele momento, eu não sabia o que mais dizer, porque a minha história era pesada demais, dolorosa demais, e eu não estava pronta para contar tudo a alguém que, em um simples comentário, não poderia compreender a magnitude da dor que eu carregava. Essa é a primeira vez que estou contando essa história para vocês, uma história que nunca compartilhei com ninguém. Eu mantive tudo guardado por tanto tempo, mas hoje, ao compartilhar isso com vocês, sinto que finalmente estou libertando uma parte de mim que estava presa há anos. Eu sei que muita gente vai me julgar, vai achar que eu deveria ter feito diferente, ou até que a minha dor não é algo que se deve contar. Mas se você já passou por algo parecido, sabe que as palavras, às vezes, não são suficientes para descrever o que se sente. E eu quero saber de onde vocês são. Quero que vocês comentem aqui embaixo, para que eu saiba até onde essa história pode chegar. Porque, no fundo, é isso que me importa agora. Que minha história chegue a outras pessoas, que compartilhem suas próprias dores e, assim, possamos nos entender e nos apoiar. A vida não é fácil para ninguém, mas, juntos, podemos encontrar forças para seguir em frente. Por isso, comentem abaixo, compartilhem essa história e me digam onde vocês estão. Eu sei que minha jornada é única,
mas acredito que todos nós temos uma história para contar. E quando contamos nossas histórias, encontramos alívio na dor e força para continuar. Quando meu filho completou 12 anos, eu sabia que o momento de contar a verdade havia chegado. Ele já começava a entender as complexidades da vida e da realidade de maneira mais clara. Eu o via amadurecer, e suas perguntas, muitas vezes, refletiam a curiosidade natural de quem quer entender o mundo ao seu redor. As questões que ele me fazia sobre o pai dele, sobre o que havia acontecido, estavam mais frequentes. Era como se ele já sentisse que algo estava faltando, algo que eu não havia contado. E eu sabia que não fosse naquele momento. Um dia ele entenderia a verdade de qualquer maneira, e eu queria ser a pessoa a contar. Eu sabia que ele já tinha a capacidade de compreender a realidade, mas eu também sabia que a verdade era pesada, complexa, e para uma criança de 12 anos poderia ser difícil de processar. Foi com muito cuidado, com muita cautela, que eu escolhi as palavras. A dor de reviver o passado, de relembrar tudo o que passei, era grande, mas o amor que eu sentia por ele me deu a coragem necessária para falar. Lembro claramente daquele dia. Ele estava na sala, sentado no sofá, mexendo no seu celular, e eu o chamei. Aquele momento parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão pesado. Filho, eu disse com a voz um pouco trêmula, tem algo muito importante que você precisa saber sobre a nossa história, sobre a sua história. Algo que eu nunca te contei e que agora você precisa entender. Ele olhou para mim com aqueles olhos curiosos, mas também preocupados, como se soubesse que algo sério estava prestes a ser dito. Eu comecei a falar devagar, para que ele conseguisse absorver tudo. Eu te amo muito e sempre fiz tudo o que pude para te proteger, mas antes de você nascer, houve uma tragédia muito grande na nossa família, algo que eu jamais imaginei que aconteceria. O seu pai, ele era, na verdade, o seu próprio irmão, o filho que eu perdi, que se chamava Rafael também. O Rafael, o seu irmão, usava drogas, e naquela época, quando ele estava perdido nas alucinações, ele não sabia o que fazia. Eu fui vítima disso. Fui abusada aos 60 anos, e a gravidez de você foi o resultado de algo muito doloroso. Eu sei que isso é difícil de entender, mas é a verdade. Aquelas palavras saíram com um peso imenso. Eu começava a chorar, sem conseguir conter as lágrimas. Cada lágrima parecia uma liberação de um peso que eu carregava há tanto tempo. Ele me olhou em silêncio, com os olhos arregalados, claramente tentando entender a magnitude do que eu acabara de contar. Ele não disse nada, mas eu sabia que ele estava absorvendo tudo o que eu havia dito. Estava tentando encaixar as peças da sua vida com aquelas novas informações. O que mais me partiu foi ver a expressão dele, a tristeza estampada no rosto e o silêncio pesado que ficou entre nós. Mas então ele se levantou e veio até mim, me abraçando forte. Mãe, você foi muito guerreira, ele disse com a voz embargada. Eu te amo muito. Eu não sabia o que mais dizer. O alívio que senti ao ser abraçada por ele foi indescritível. Ele, com apenas 12 anos, conseguiu entender o peso daquela história. E mais do que tudo, ele me abraçou com tanto amor e empatia que naquele momento eu soube que ele me perdoava, que ele não me julgava, que ele compreendia de alguma forma a dor que eu carregava. Ele sempre foi muito próximo de Deus. Desde pequeno, eu o levava à missa, incentivando-o a cultivar a fé, a rezar, a pedir forças a Deus. Acredito que isso o ajudou a desenvolver uma visão mais profunda e compassiva sobre a vida, sobre os erros e acertos que todos cometemos. Quando ele me abraçou, disse: Eu sei que Deus está com a gente, mãe. Ele te deu forças para ser forte. Eu sabia que a fé dele era o que o ajudaria a compreender e a superar a dor que ele havia acabado de descobrir. Aquele momento foi difícil, mas também foi libertador. Finalmente, eu havia contado a verdade para ele. E ao invés de rejeição ou raiva, ele me deu amor, compreensão e apoio. Eu sabia que o caminho à frente seria longo, mas com ele ao meu lado,
com a nossa fé, eu sentia que tínhamos forças para seguir em frente. A história da nossa família, que antes era marcada apenas pela dor, agora começava a se transformar em algo novo. A verdade havia sido revelada, e ao contrário do que eu temia, não havia um afastamento, mas uma aproximação ainda maior, uma compreensão mútua. Ele me mostrou que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a fé podem nos dar forças para continuar. Eu terminei a minha jornada, mas sei que a vida continua. A dor que vivi, as perdas, as escolhas difíceis, tudo isso me formou de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Hoje, com meus 75 anos, ao olhar para o meu filho, eu vejo um homem forte, que apesar de tudo o que aconteceu, é capaz de entender, de perdoar e de abraçar a vida com amor. A história que vivi, a dor que carreguei, foi pesada, mas me ensinou a ser mais forte, a não desistir. E hoje posso dizer que, mesmo com tantas feridas, estou em paz. Se você chegou até aqui, me conta. Você gostou da minha história? Compartilhe comigo nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde a minha história está chegando. Sei que há tantas mulheres guerreiras por aí, com histórias de superação que merecem ser ouvidas, e eu quero que a minha história seja a chama que acenda a coragem e a esperança em outras vidas. Se você também passou por algo difícil e sente que não está sozinha, eu te convido a se juntar ao nosso grupo no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá, você vai encontrar histórias de outras mulheres, histórias de senhoras guerreiras, que, assim como eu, lutaram contra o destino e superaram o que parecia impossível. Juntas, podemos compartilhar nossas experiências e nos apoiar umas às outras, porque no final das contas, o que nos faz seguir em frente é o amor, a fé e a força que temos dentro de nós.